Era por volta do ano de 1974, entre 74 e 75. Chegou lá no orfanato um homem muito bem falante, um senhor alto, forte. Ele estava à procura de terras, porque ele era dono de várias olarias, mas em todo local que ele tinha as olarias, os recursos estavam escassos. Não tinha mais barro, a terra já não, ele já tinha usado de tudo. E ele era muito bom no que fazia, ele tinha muitos clientes na cidade. Então ele procurou lá o orfanato, ele reparou lá que lá tinha muitas terras boas lá. E ele conversando com o diretor, ele pediu que o diretor arrendasse uma terra para ele, em troca ele daria 1.000 tijolos por semana. O diretor achou excelente aquela ideia, porque o orfanato precisava de melhorar as casas das crianças, tinha muita obra para fazer lá e não tínhamos recurso para comprar os tijolos. Então fechou aquele acordo e aquele homem disse que só um pedacinho de terra que ele viu lá, o chão, tudo ali, superava todas as olarias que ele tinha. Tinha muita terra, tinha muito lugar, terra boa para ele fazer os tijolos. Ele disse que o local era muito excelente, que os recursos ali eram inesgotáveis. Então ficou aquele acordo, né? Mas passou um mês, 2 meses, 8 meses. Cadê nada do homem ajudar em nada? O homem não dava tijolo. E o diretor de vez em quando procurava ele. E aí, você tem alguma coisa pra gente? Ele falou: não, cara, tá muito difícil aqui porque a terra não é tão boa assim como eu pensei. Tem muita água, muita lama, então tá dando muita dificuldade. Eu também estou precisando de comprar um caminhão para carregar tijolos. Tá muito difícil, mas aguarda mais um pouco. Aí foi passando o tempo e nada dos tijolos, e o diretor estava aguardando melhorar a situação dele, né? Já estava quase um ano. Mas um dia eu e as crianças fomos passar por aquele local, porque ali era caminho para um pomar que tinha lá no orfanato, onde tínhamos laranja, tinha algumas frutas lá, e a gente ia lá visitar o homem que cuidava do pomar, e o homem dava algumas laranjas para a gente. Então era de costume das crianças passarem por ali. Quando passamos por ali, nós reparamos que havia muitas pilhas de tijolos novos, haviam caminhões carregando ali tijolos, e sempre quando passávamos por ali, havia carros, tinha carro de polícia, aquele homem tinha muito amigo com policiais, juízes da cidade, ele era muito influente, então ele tinha várias empresas, empresários que procuravam aquele homem para comprar material para suas obras. Então, mas eu não sabia desse acordo, que ele tinha que dar 1.000 tijolos. E um dia eu conversando com o irmão do diretor, eu perguntei sobre aquela olaria, né? Se aquele terreno tinha sido dado para aquele homem, se ele comprou. Ele falou: não, nós não podemos vender esse terreno porque é do orfanato, mas a gente arrendou para ele ajudar com os tijolos. Estamos esperando melhorar a situação dele para poder lhe ajudar. Eu falei: melhorar como? Se já tem muito tijolo ali, ele tem caminhões e caminhões de tijolo que sai carregado quando a gente passa por lá. E aí ele conversou com o irmão dele, com o diretor, né? E eles foram lá falar com o homem: poxa, o senhor está levando caminhões de tijolos daqui e o senhor não dá o combinado, os 1.000 tijolos, né? Então aquele homem ficou com raiva das crianças que passavam por ali. O que ele fez? Ele foi, fechou a rua, tomou a rua que era o nosso caminho, falou que não podia mais passar por lá. Então, sem passar por lá, nós não tínhamos mais como chegar ao pomar, né, para poder receber as frutas daquele moço. Nem também podiam levar fruta para a sobremesa das crianças. No almoço tinha uma sobremesa, uma laranja, alguma fruta assim que tinha no pomar. Acontece, aí eu estranhei, né? O diretor dá o terreno para ele, voltamos lá desanimados, né? E fui falar com o diretor. Ele disse: não, nós não demos terreno nenhum para ele. Aí o diretor ficou: não, aí já é demais, né? Não está ajudando, ainda está tomando fechando o caminho, tomando a nossa terra. Aí o diretor foi lá: olha, é o seguinte, cara, o senhor não está colaborando em nada, o senhor combinou uma coisa, não está cumprindo, já tem quase um ano, o senhor não está ajudando em nada. Então o senhor tem 15 dias para levar pelo menos 1 milheiro de tijolos lá, senão a gente vai cancelar o contrato, vou querer minha terra de volta. Aí ficou combinado, daqui 15 dias levar os tijolos.
Quando chegou 15 dias contado, o homem chegou lá com um caminhão com os meus tijolos. Aparentemente estava tudo bem, ele estava cumprindo o combinado, né? E os tijolos, inclusive, ele trouxe uns tijolos bonitos, com uma terra bonita, uns tijolos lisinhos, macio, parecia aqueles tijolos usados para fazer aqueles fornos de alto aquecimento em churrasqueiras, né? Então, aparentemente estava tudo bem. Então as crianças começaram a ajudar a descarregar os tijolos, porque os homens que vieram 2 homens no caminhão, eles disseram que o combinado era só entregar os tijolos, não era carregar tijolos, que botasse as crianças para carregar. As crianças foram lá correndo, eles eram tudo animados, foram correndo todas as crianças para ajudar a tirar os tijolos. Muitas crianças iam tirar rapidinho aqueles tijolos. Acontece que as crianças começaram a pegar os tijolos começavam a se partir no meio. Aí falou: moço, esses tijolos estão todos se partindo. E eu falei: vocês que não sabem carregar, tem que pegar por baixo. E as crianças pegavam que nem se estivesse pegando ovos, com muito cuidado, mas caía, partia, quebrava e caía nos pés das crianças. Eu reparei então, e alguns outros meninos repararam, que enquanto os meninos carregavam os tijolos e os tijolos ficavam quebrando, os homens estavam rindo muito dentro do carro. Então percebemos que havia alguma coisa de errado. Por que eles estão rindo tanto das crianças? Por que eles estão debochando das crianças que estão tentando levar os tijolos e os tijolos se partem nas mãos deles e caem nos pés, no joelho das crianças? Então um rapaz mais esperto, muito inteligente, ele tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, ele tinha mais conhecimento, ele foi lá olhar os tijolos. Ele reparou que os tijolos não tinham palha, né? Esse menino, ele era inteligente, então ele sabia das coisas, ele conhecia muitas coisas. Então ele falou: olha, esses tijolos foram feitos sem palha, por isso que estão partindo. Esses tijolos não prestam para nada, não servem para nada, porque quem fez os tijolos não botou palha de propósito, para quebrar os tijolos, para não poder entregar o combinado. Era como se fosse um recado: olha, eu tenho o poder de fazer os tijolos, mas eu dou quando eu quero. Então, aqueles homens pegaram o restante dos tijolos que os meninos deixaram para trás, que não adiantava levar aquilo, que não prestava, e eles pegaram a pá e jogaram tudo no chão e foram embora rindo. E quando o diretor voltou, ele ficou sabendo disso, ele ficou muito chateado. Aí ele consultou algumas pessoas: olha, você não vai poder fazer nada. Para você mover um processo para tirar ele dali, vai demorar muito, porque o homem é muito influente. Ele tem amigos, ele tem juízes. Toda a cidade gosta dele, porque ele dá o que eles querem: tijolos para as obras dele, material para eles fazerem as suas casas. Então o diretor ficou lá, meio sem saber o que fazer. Enquanto isso, o homem começou a roubar terreno. Cada vez que íamos lá, ele colocava uma cerca que cercava mais terreno. Ele tomava posse de mais terreno. Ele colocava a cerca, depois começou já a fazer muro. E só no caminho mesmo que a gente passava, que ele não tinha como tomar, porque as crianças passavam tudo por lá, e quando ele colocava uma cerca, as crianças eram teimosas, sabia que o diretor falou que não podia, as crianças derrubavam. Então as crianças não deixavam, ele tinha raiva das crianças, que as crianças passavam lá, e aquela rua então ele não tomava, mas do lado esquerdo e direito ele foi tomando tudo. Então aquele homem, ele não percebeu, mas a partir do momento em que ele fez os tijolos sem palha, ele acendeu a ira de Deus, porque ele cometeu o pecado de Faraó. O que é o pecado de Faraó? O pecado de Faraó, no passado, quando Deus mandou Moisés libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito, Faraó ficou com raiva de Moisés, que falou: liberte meu povo para adorar o Senhor. E Faraó o que fez? Para mostrar que ele era poder, que ele podia fazer o que queria, o que ele fez? Ele mandou não dar palha para os escravos fazerem os tijolos. E não dando palha
para os escravos fazerem os tijolos todos se quebravam quando eles iam carregar. E com isso, os soldados batiam nos escravos, porque os escravos estavam deixando quebrar os tijolos. Não podia quebrar tijolo, que o faraó não gostava. Então, o castigo era bater nos escravos. E os escravos ficaram aborrecidos com Moisés. Ó Moisés, o Senhor dificultou o nosso trabalho. Nós estamos tendo muito trabalho para fazer tijolos sem palha. E com isso os tijolos se quebram. E nós estamos sofrendo muito, que a gente não está recebendo alimentação, não está recebendo... porque nós estamos quebrando os tijolos todos, né? Então é isso. Aquele homem repetiu o pecado do rei Faraó. E esse pecado irritou, ele deixou profundamente, ele acendeu a ira de Deus. E agora vemos em nossos séculos um homem imitando o pecado de Faraó. E tendo um agravante, no livro de Provérbios disse que quem mexe com a herdade, com a herança das crianças, é Deus quem se vinga, é Deus quem defende a herança das crianças, é Deus quem defende a causa das crianças. Então, do órfão, do necessitado. Então, se você pega e mexe com uma coisa do órfão, que já é necessitado, é Deus quem defende. O homem acendeu a ira de Deus. Um homem que estava sendo abençoado, que estava prosperando, que tinha encontrado um lugar com material que ele disse que 10 olarias que ele tinha, não tinha tanto de matéria-prima como naquele local que ele tinha encontrado. Se mostrou ingrato e humilhou as crianças. Então acendeu a ira de Deus. Passados 3 meses, aconteceu que o homem, aumentando as suas posses, ele resolveu abrir um novo poço, onde ele extraía a lama para fazer os tijolos. Naquela época ainda se usava bois para fazer esse trabalho. Então havia uma pilastra no meio e tinha uma forquilha, e naquela forquilha se tinha uma madeira muito pesada que era amarrada em 2 bois, né? Um paralelo ao outro, que ficavam rodeando com aquele tronco nas costas, e aquilo ia removendo o barro que eles usavam como matéria-prima. Acontece que aquela madeira era muito pesada, então para colocar ela ali, tinha que colocar ela em 2 forquilhas que seguravam a madeira para depois amarrar no eixo no meio. Então, aquele homem, um senhor moreno, alto, muito forte, era a hora do almoço. Os empregados dele já tinham cortado uma madeira que ele escolheu a dedo, uma madeira muito, muito forte, que tinha que ser uma madeira especial para não quebrar quando os bois rodeavam aquela cisterna. Então ele cortou a madeira cortada. Ele falou: bom, eu vou adiantar, enquanto os empregados foram almoçar, eu vou colocar essa madeira numa das forquilhas, e para quando chegar, tá tudo pronto, é só a gente amarrar nos bois, acabar de empurrar para outra forquilha, amarrar nos bois e começar o trabalho. Eu quero logo aproveitar esse poço, quero logo ver como que esse poço, essa cisterna vai produzir essa lama que eu quero. Aquele homem era muito forte. Ele tinha uma força proporcional a 6 homens, porque para levantar uma madeira daquela precisava de 6 homens, que era uma madeira muito pesada. Mas ele conseguiu levantar uma das pontas com muita força e conseguiu colocar numa forquilha, na primeira forquilha. Então ele levantou, já deixou encaminhada. Tinha até uma ponta para acabar de cortar com o machado. Ele cortou aquela ponta, ele acabou de limpar tudo da madeira e colocou na forquilha. Sua esposa chegou com o almoço dele num prato, e aquele homem estava cansado já. Ele sentou-se embaixo da forquilha, onde ele tinha suspendido a madeira, para almoçar. E ele ia almoçar, enquanto isso os empregados dele iam chegar, eles iam acabar de botar a madeira no local certo. Ele não percebeu, mas o barro daquele chão começou a ceder, e a madeira lentamente, centímetro por centímetro, começou a escorregar. E ele estava embaixo da madeira almoçando. Ele tinha tanta confiança na forquilha, do jeito que ele colocou lá, que estava bem presa,
mas ele não contou que era barro, o chão era mole, e a madeira estava molhada. E aquilo começou a escorregar. E ele com um prato de comida, almoçando embaixo daquela madeira. Quando de repente a madeira caiu com muita força sobre o prato que ele estava comendo na barriga. E aquele prato que era porcelana, naquele tempo se usava muita porcelana em vez de vidro, aquela porcelana rasgou a barriga dele de tal forma que saiu, como disseram lá, tripas. Saiu todo o intestino, saiu para fora e ficou do lado de fora. E aquele homem gritava muito. Ele gritava tanto de dor que chegava a parecer ruivos de animal, de tão forte que ele gritava. E até que os filhos dele corressem lá em cima para chamar o diretor para socorrer, era 20 minutos de ladeira, correndo. Se corresse muito, mais que conseguiria 18 minutos. Chegando lá, o diretor, ao pegar o carro, ainda ia levar mais uns 12 minutos, correndo com uma velocidade no carro para chegar lá. E chegando lá, era mais de 25 minutos, 30 minutos até o primeiro hospital, que era a Santa Casa da cidade. Mas o diretor era um diretor exímio, ele conseguiu fazer isso em menos de 20 minutos. O homem gritava muito, chorava muito, assim, os gritos dele. As pessoas que estavam dentro do carro, que ajudaram a carregar aquele homem, que ele era pesado, todos, não tinha um que não estava com o olho cheio de lágrimas de ver o sofrimento daquele homem. Todos ali estavam com o olho cheio de lágrimas. Até quem dirigia, era tão sofrimento que eles podiam sentir, que eles ficavam com o olho cheio de lágrimas, tinham que ficar limpando as lágrimas dos olhos, porque aqueles gritos eram gritos de sofrimento. Aquele homem sofria muito. E como era de se esperar, aquele homem só conseguiu chegar até o hospital porque ele era muito forte, mas a sua força não foi o suficiente para conservar sua vida. E aquele homem veio a falecer porque ele estava experimentando a ira de Deus, a vingança de Deus. Deus é longânimo, mas a ira de Deus, ele é especialista em armar ciladas. E armou uma cilada para aquele homem com a própria força, com o próprio sustento, que era o prato de comida. E com as suas próprias forças, ele levantou a madeira que o matou. Assim como Jesus, com as suas próprias forças, levantou a madeira que o matou, mas que foi em troca de salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, para que vivamos eternamente com Ele. Mas aquele homem desperdiçou com o madeiro a sua vida, porque ele fez o mal, ele humilhou as crianças. E Deus tem que cumprir a sua palavra quando diz: não mexa com a herdade, com a herança dos órfãos, porque eu sou o Senhor que vinga, que os protege. Assim é o Senhor. Se você pensa estar em pé, olhe para que você não esteja fazendo nada, que você não esteja repetindo nenhum pecado de Faraó, que você não esteja cometendo nenhum pecado e passando como se nada fosse. Às vezes, sem perceber, estamos imitando o pecado de Faraó. Deus fica com você. Atente-se para a palavra de Deus, porque na Bíblia está escrito: errais em não conhecer as Escrituras, porque nelas contém a palavra de Deus.